Abençoe sua vida em nome de Jesus. Que a graça de Deus te alcance mais um dia e você possa vencer o medo, ou todo medo que te assombra aí, todos os medos que te perseguem há muito tempo, que você possa vencer hoje em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, que eu tenho recebido da parte de Deus, e tenho certeza que o Senhor tem para você hoje uma vitória, uma conquista muito grande, porque a palavra, Mateus 14, 27, Jesus disse assim, não tenha medo, sou eu. Que coisa tremenda. Ele disse, não tenham medo, sou eu. Então nós precisamos vencer o medo, superar o medo através da palavra. Eu acredito que o melhor remédio é a palavra de Deus. Quando eles estavam no meio do mar da Galileia e foram tomados pelo medo, Jesus disse, não tenham medo, vocês vão vencer. Eu gosto de Theodore Roosevelt, que ele disse assim uma vez, o que importa não são os críticos de plantão, que estão prontos para te acusar, para apontar os seus pontos fracos ou seus pontos fortes. O que importa é você estar na arena, no jogo. O que importa é você continuar. Isso é o que importa, porque eles que criticam nunca vão experimentar nem a derrota e nem o sucesso. Vão viver uma vida mediana. Mas você pode ter até fracassado um dia e pode ter até adquirido esse medo. Mas hoje, querido, o que importa é você confiar em Deus. É você estar no jogo, é você estar na arena, você estar continuando. Não pode ter medo. Tem uma história, eu acho que essa história começou há muitos anos, é muito interessante, de um homem que atravessou um cânion, um buraco, Na verdade, foi as cataratas do Niágara, que fica nos Estados Unidos e o Canadá. Ele esticou uma corda e ele atravessou as cataratas do Niágara e as pessoas ficaram olhando e aplaudindo. Quando ele desceu, uma mulher se aproximou dele e disse assim, parabéns, rapaz, você é muito corajoso. Eu acredito que você faria isso uma segunda vez. E ele ficou impressionado e disse, você acredita que eu faria isso segunda vez? Tem certeza? A mulher disse sim. Mas você acredita que eu faria isso segunda vez carregando um carrinho de mão? Ela disse, claro, tenho certeza que você faria isso. E aí ele fez uma segunda pergunta. Você acredita que eu faria isso uma outra vez carregando o carrinho de mão e uma pessoa dentro do carrinho de mão? Ela disse sim. Aí ele fez uma outra pergunta. Você acredita que eu faria segunda vez com o carrinho de mão, uma pessoa dentro, e você confiaria de ser essa pessoa, estar dentro do carrinho? E ela disse assim, olha, eu acredito, mas eu não confio. Eu jamais subiria nesse carrinho para você empurrar e atravessar comigo dentro. Então tem muita gente desse jeito, que ela até acredita, mas ela não confia, porque ela tem medo. Então nós precisamos superar o medo. E ele vem no barco da vida, no barco do casamento, no barco dos negócios, do ministério, da vida espiritual, ele sempre vai aparecer. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos ter uma fé e uma coragem para superar esse medo, porque afinal de contas, eu estava pensando, quem mandou os discípulos entrarem no barco? Foi Jesus. Eles entraram no barco, foram atravessar de um lado para outro e de repente foram fustigados, açoitados e castigados pelas ondas. E alguém vai olhar e falar, mas Jesus mandou eles subirem e estão passando por tudo isso? Sim, porque mesmo sendo obediente, nós não estamos livres das adversidades. Mesmo obedecendo, nós vamos passar algumas vezes por algumas lutas, algumas adversidades, mas nós não podemos ter medo. Nós precisamos ter fé e acreditar que aquele que nos colocou dentro do barco, ele é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Eles estavam dentro do barco, sendo açoitados pela uma forte tempestade, e eu creio que já nem tinham no coração o desejo de atravessar o outro lado, mas eles queriam apenas uma coisa, serem livres, serem salvos daquela tempestade. E a Bíblia diz que de repente às 3 horas da manhã, Jesus aparece andando sobre o mar. E todos os 12 discípulos que estavam dentro do barco começaram a gritar e dizer, é um fantasma. E a gente sabe que não era um fantasma, era Jesus.
E talvez aqui vai uma segunda lição. Quantos fantasmas nós criamos que não existe? Tem tanto fantasma por aí assombrando as pessoas, que são fantasma da confusão da mente. São fantasmas que jamais existiram. E na verdade, às vezes o que a gente acha que é o fantasma é aquilo que está vindo ao nosso encontro para nos abençoar e nos salvar. Então Jesus gritou lá do meio do mar, na tempestade, disse: não tenham medo, sou eu estou indo aí para ajudar vocês. E aí eu comecei a pensar, mas o que Jesus está fazendo 3 horas da manhã andando sobre as águas? Aí o evangelista Marcos nos ensina. Ele diz assim: ele estava andando sobre as águas, indo de encontro aos discípulos, e ele iria passar por eles. Passar por? Não deveria estar escrito e Jesus estava indo salvá-los, resgatá-los. Mas o texto diz que iria passar por. Passar por é uma palavra grega, no grego, que pronuncia assim, parechomai. Essa palavra parechomai, ela era muito usada no Antigo Testamento para todas as aparições de Deus, que nós chamamos de teofania. Cada vez que Deus aparecia para realizar um milagre num certo momento, eles usavam o termo parechomai, uma aparição. Jesus passar por aquele lugar, revelando, manifestando a sua glória e o seu poder. Agora, eu vejo essa palavra em alguns lugares. Por exemplo, Moisés, quando Deus queria usá-lo de forma extraordinária, ele precisou chamar a atenção de Moisés. Sabe como? No meio de uma sarça ardendo em fogo. E ali estava o parechomai de Deus. Ele estava aparecendo, era uma aparição de Deus. Ele passou por aquele lugar para que a glória dele manifestasse. Mas era algo inusitado, era algo assim muito diferente. Simplesmente uma árvore pegando fogo. Para que aquilo? Para chamar a atenção. Porque toda vez que Deus queria fazer algo extraordinário por intermédio da vida de alguém, era parechomai. Ele aparecia e a glória dele se revelava, a presença dele se revelava. Mas era importante que não houvesse medo, não podia ter medo. Moisés queria ver a face de Deus, a glória de Deus, e o Senhor o levou até uma montanha e havia uma fenda, e ele disse assim: entre nessa fenda, nesse buraco. E aí lá vai a palavra, parechomai. Ele vai passar por aquele lugar. Ele não vai parar e ficar ali com Moisés, não, ele vai passar por. Ele disse: olha, Moisés, parechomai, eu vou passar por, a minha glória vai passar, a minha influência, o meu poder vai passar nesse lugar e vai tocar em você de tal forma que eu vou arrancar todo medo. Eu vou arrancar todo medo. Porque, queridos, a maior guerra que nós temos é a guerra do medo e da fé. A fé e o medo, eles estão sempre em guerra, lutando um contra o outro para nos desistir, para fazer a gente deixar de crer e confiar em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Você precisa crer no Senhor, que talvez é uma tempestade, talvez Ele está chamando a sua atenção e você não está percebendo. Porque quando está tudo bem, nós não olhamos para Deus. Quando está tudo caminhando certinho, que nem um relógio assim, bonitinho, nós não olhamos para Deus. Então, algumas vezes é necessário a tempestade, é necessário muitas vezes um vento contrário, porque com Elias foi assim. Elias deixou de notar Deus, ele não olhava mais para Deus. Foi tão usado por Deus e começou a viver da glória passada, daquilo que ele fez. E começou a não ter mais assim os olhos para o futuro. Vivia da glória, da fama passada. Ele falou: não, Elias, eu vou chamar a sua atenção. E usou a mesma palavra para Elias, parechomai, passar por. E ele foi até Elias, passou no vento, e Elias notou então ali que Deus estava ali. Usou o vento, usou os trovões, e aí com uma voz calma e suave ele passou por aquele lugar, porque ele ainda queria usar Elias para coisas extraordinárias, para coisas grandes e coisas tremendas. Então Deus chama atenção, através do vento, da água, da tempestade, da árvore pegando fogo. É assim que ele faz. Ele chama atenção e ele passa por aquele lugar. E quando nós, então, olhamos para Deus e recebemos a glória de Deus, aí, meu irmão, aí ninguém segura mais a gente. Aí nós vamos fazer coisas extraordinárias. Deus vai usar a sua vida de uma forma tremenda para fazer até aquilo que você jamais sonhou em fazer. Passar por.
Fico pensando assim, quando eu estava 12 no barco, passar por Jesus está passando, o que passava na cabeça daqueles discípulos? Talvez pensavam, que coisa esquisita, isso é desnecessário. Eles até declararam assim o que eles pensavam, isso é um fantasma, isso é uma utopia, é uma coisa do outro mundo, que coisa ridícula, a gente morrendo aqui, passando fantasma, sabe? Começaram talvez a criticar, começaram, sabe, falar mal daquela situação, daquela circunstância, e aí aquilo foi afunilando, e 11 ficaram nesse termo, sabe? Ficaram ali grudados no barco, pensando que a segurança deles era aquele barquinho. Mas Pedro, queridos, Pedro, quando entendeu que Pareshomai aconteceu, que Deus passou por aquele lugar, que Jesus estava ali com a sua glória e com o seu poder, então aquilo chamou a atenção de Pedro. E Pedro falou, eu quero ter uma experiência extraordinária, eu quero ter uma experiência, eu quero mudar a minha vida. E quando Pedro percebeu que Pareshomai aconteceu, que Deus passava por ali, no meio da tempestade, olha, ele percebeu que o Senhor passava no meio da tempestade, e mesmo sendo tão impulsivo, mesmo sendo um cara assim, que olha, quantas e quantas vezes ele foi aquele cara que agia nas emoções, Pedro poderia simplesmente mergulhar e sair nadando. Ele já fez isso em outro momento. Ele poderia naquele momento mergulhar e sair nadando e ir de encontro a Jesus, mas ele não fez isso. Simplesmente Pedro olhou e falou, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Que coisa linda, né? Pedro, pela primeira vez, estava entendendo o discipulado de Jesus. Ele falou, olha, se eu pular aqui agora, eu posso até morrer, mas eu não quero ser mais impulsivo, eu não quero mais ser precipitado, eu não quero mais ser fogo de palha, eu não quero mais andar nessa rota assim das emoções, eu quero agora a obediência, a palavra, o princípio. Eu quero que o Pareshomai, a aparição do Senhor, a glória de Deus me envolva a ponto de que eu seja obediente. Porque muita gente faz as coisas sem pensar, no impulso, faz na hora, assim, na hora da emoção, na hora assim do calor da situação, ele fala o que não deve, ele age como não deveria, toma decisões que não deveria, e muitas vezes usa até a Bíblia para respaldar as decisões erradas, imaturas, as decisões que ele tomou. Então por isso que é importante o Pareshomai de Deus, a aparição de Deus, para que a glória de Deus e a presença de Deus traga a nós a consciência da obediência. Simplesmente para nós obedecermos e não andarmos por aquilo que a gente acha, pensa, pelas nossas emoções, mas nós andarmos pelo mais importante de todos. Jesus falou, então vem. Quando Jesus falou, então vem, Pedro falou, agora eu vou. Ele não precisou mergulhar de cabeça. Ele só foi, colocou os pés. Porque há uma promessa que o Senhor fez a Josué, onde colocar a planta dos pés eu vou te dar. E Deus deu aquele território naquele momento. Aquele território que estava preparado para engolir Pedro, para matar Pedro. Porque olha, o território das águas é o mais perigoso. O território das águas é aquele que é mais traiçoeiro. Pode acabar com a vida de uma pessoa. Mas só que Pedro estava na promessa, no princípio, na obediência, na palavra. Que coisa tremenda. Pedro, quando ouviu, então, vem, ele falou, agora eu posso ir. Agora eu tenho a palavra. Agora eu tenho o chamado. Agora eu tenho o convite do Senhor. E ele saiu andando sobre as águas. Começou a vencer. Vencer aquilo que era traiçoeiro. Vencer aquilo que era perigoso. Vencer aquilo que estava preparado para matar a vida dele. E ele sabia que se ele pulasse nas águas, sem o chamado de Deus, sem a confirmação de Deus, ele teria morrido. Mas quando nós obedecemos, mas quando nós aceitamos o chamado de Deus, então nós andamos sobre as águas. É óbvio que Pedro era um ser humano. Só Deus pode andar sobre as águas e não afundar. Mas Pedro, por ser ser humano, ele tem pontos fracos, pontos que são vulneráveis, como eu e você. Ele percebeu a força do vento. Ele percebeu que ele estava fazendo algo assim que ele nunca fez na vida dele. Aí ele começou a afundar. Mas só que ele estava em obediência. E quando nós estamos em obediência, Deus está tão perto de nós que Ele estende a mão e nos socorre e nos ajuda. Se Pedro tivesse mergulhado, ele teria morrido. Porque no mergulho de Pedro, ele estaria longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, ele não pode fazer nada.
Mas quando estamos perto de Deus, ainda que a gente possa, sabe, por um momento dar um deslize, por um momento sequer, que a gente possa olhar como Moisés olhou para o Líbano. Moisés tinha que olhar para a terra prometida, para Israel, mas ele olhou para o Líbano. Ainda que a gente possa olhar para o outro lado por um momento, se Deus estiver pertinho de nós, Ele vai salvar a nossa vida. Então Deus quer que você ande sobre as águas. Ele quer que você caminhe na presença de Deus e entenda que o limite do ser humano é o lugar mais propício para o encontro de Deus. Quando nós estamos no limite e não tem mais o que fazer. Quando nós chegamos naquele limite onde as nossas forças acabaram, onde a impressão que nós temos é que nós vamos morrer e tudo está destruído, tudo está acabado. É onde Deus vai aparecer, vai se encontrar conosco e vai acontecer o Parer Shomai. É onde vai aparecer a glória de Deus. Ele vai se revelar e vai dizer: eu sou contigo, eu vim aqui para abençoar a sua vida. Ele vai nos dar vitória. Essa é a palavra que Deus coloca no meu coração nessa manhã para lhe entregar como um presente de Deus em nome de Jesus. Você vai andar sobre as águas. Você vai caminhar sobre o mar em nome de Jesus. Você vai olhar para Deus, olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele está contigo e vai te dar vitória. E o melhor de tudo é que você pode ter passado pelo medo, pode ter passado pela tempestade, ainda assim Ele vem ao teu encontro e te convida a fazer algo extraordinário. Pedro também sentiu medo. Pedro também, no momento ali, achou que era um fantasma, mas já mudou a mente dele muito rápido e entendeu que não era fantasma, mas era Jesus. E Pedro foi convidado a fazer algo extraordinário. Eu quero lhe convidar a fazer algo extraordinário. Pode começar agora, pode começar daqui a pouquinho. Mas apóstolo, não estou entendendo. Eu posso ser mais claro com você. Você pode acabar de assistir essa transmissão e ligar para aquela pessoa e dizer: me perdoa. Você pode acabar essa transmissão e você, sabe, acabar com orgulho, com arrogância, com as brigas, acabar com o pecado, com medo, acabar com coisas que o inimigo plantou dentro do teu coração. Quem sabe hoje largar um vício. Quem sabe hoje restaurar o teu casamento, a sua família. Quem sabe hoje sair da depressão, da tristeza. Quem sabe hoje você tirou o dia para ficar deitado, chorando, mas de repente você fala assim: poxa, Deus é na minha vida. A aparição de Deus, Parer Shomai, Ele veio para chamar a minha atenção. Ele veio para tocar no meu coração e me dizer que é possível andar sobre as águas. É possível fazer aquilo que jamais eu conseguiria fazer sozinho, mas eu posso fazer com Jesus caminhando do meu lado. Sozinho você não consegue. Mas quando Jesus caminhar do seu lado, quando Jesus estiver junto com você e Ele chamar você, então, meu irmão, você vai sair andando com Ele e você vai fazer aquilo que jamais faria sozinho, porque Deus é contigo. Tenho certeza que você vai conseguir. Amém? Faça algo extraordinário. Faça algo sem igual. Faça algo tremendo. Por isso que a Bíblia diz que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Então faça esse dia ser extraordinário, faça esse dia ser tremendo, faça esse dia acontecer. Sorria para a vida, sorria para Jesus, se alegre diante de Deus, dê um sorriso, dê um abraço, exale amor, exale a glória de Deus, a presença de Deus. A tristeza tem que saltar de alegria. A depressão, sabe, eu sinto aqui no meu coração que tem gente assistindo que está tomado por uma depressão. Ela vai sair da sua vida. E o que vai entrar vai ser a presença de Deus. O que vai entrar vai ser a glória de Deus. O poder de Deus vai manifestar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Estava com saudade de vocês. E graças a Deus eu consegui entrar hoje. Tempo meio corrido. Então eu quero mandar um beijo, um abraço. Shalom de Deus para cada um de vocês. Que vocês tenham um dia muito abençoado. E que você possa andar sobre as águas hoje. Sobre toda a tribulação, sobre toda circunstância difícil da sua vida. Que você possa hoje andar sobre as águas, superar os seus limites e viver intensamente na presença de Deus. Que você possa ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Jamais vou abandonar vocês, viu, Jaqueline? Um beijo no seu coração, no seu marido Paulo. São uma família muito abençoada em nome de Jesus. E a cada um que estiver entrando aí durante o dia, que você possa receber essa palavra e a unção de Deus e que você possa compartilhar esse texto
né? Você que está online, curte aí, compartilha, nos ajude a abençoar a outros, né? Espalhar a mensagem de Deus, da palavra, para os 4 cantos da terra. Amém? É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu amo aqui poder abençoá-los, sinto saudade, sinto falta, mas a vida às vezes é tão corrida, né? Tão corrida que a gente não consegue às vezes entrar, mas eu estou fazendo um esforço, né, no tempo, porque estar aqui não é esforço, é um prazer muito grande poder abençoar. Então eu desejo hoje um dia de Pareshomai, de experiência com Deus para vencer o medo, experiência com Deus para fazer coisas extraordinárias, coisas que você jamais faria, que às vezes como ser humano nós dizemos assim, eu não vou fazer isso jamais, eu não vou pedir perdão, eu não vou abençoar, eu não vou fazer isso ou aquilo, mas eu sei que você vai ser abençoado. Amém? Deus te abençoe, Deus é contigo em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Amém?